O livro dos Salmos ele é dividido em 5 blocos e este salmo faz parte do primeiro bloco que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Esse é um salmo atribuído a Davi e nele nós temos um subtítulo que diz, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Acredita-se que esse salmo era um salmo cantado por ocasião da vindima, quando as uvas eram pisadas e o vinho era produzido em Israel. Durante esse período, esse salmo, que é uma canção de louvor, era entoado. Salmo de número 8, verso 1 a 9, portanto, vamos lê-lo de forma íntegra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Senhor, nós te somos imensamente gratos pela tua palavra lida, a parte mais importante do sermão. E agora te pedimos pela exposição deste texto, suplicamos a iluminação do nosso entendimento e a instrumentalidade do pregador para que haja edificação na igreja e glórias ao teu santo e bendito nome. É a oração que eu faço humildemente no precioso e doce nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. A grandeza e a glória de Deus. Nós temos pensado sobre isso, temos refletido sobre a glória e a grandeza do nosso Deus. Esse é meu assunto hoje cedo. Em julho de 2014, uma menina de 10 anos aqui de Pirassununga, em São Paulo, durante uma aula de espanhol, a professora mostrou uma revista onde estava o casamento do rei Felipe e da sua esposa Letícia. E uma aluna de 10 anos chamada Flávia ficou encantada com a história e resolveu, naquela aula mesmo, escrever uma carta à rainha da Espanha. Flávia estava admirada que, em um tempo como o nosso, ainda existam reis assentados em algum trono, em algum lugar do mundo. E como ela amava e ama a Espanha, resolveu escrever uma cartinha para a rainha Letícia. Há um mês, mais ou menos depois, a rainha da Espanha enviou uma carta e uma foto autografada para aquela menina, agradecendo a ela pela cartinha que havia sido enviada. Naquela cartinha que a Flávia escreveu, ela falou sobre a beleza da rainha, disse que ela era muito bonita, que o rei era uma pessoa extraordinária e que ela amava muito a Espanha e tinha o desejo de um dia conhecer aquele país. Agora,
Eu estou contando essa história para mostrar a vocês sobre uma criança que ficou encantada com um rei e com uma rainha que é um ser igual a nós. Neste salmo, que é o salmo de número 8, quem está escrevendo não é mais um menino, é um rei. E ele está escrevendo porque ele também está profundamente admirado com aquele que é o grande rei e o grande criador do universo. O salmo de número 8 é um salmo de louvor, de exaltação à majestade da glória do nosso Deus. Eu senti o desejo no meu coração de meditar sobre isso com vocês, porque eu percebo que a maior parte de nós não pensa sobre isso, não reflete sobre isso. Muitas vezes, quando pensamos em Deus, e isso é uma culpa, certamente do púlpito das nossas igrejas, isso tem muito a ver com o ensino que é dado em nossas igrejas, nós não refletimos muito sobre Deus. Quando pensamos sobre Deus, pensamos num Deus que resolve problemas, num Deus que é poderoso, num Deus que nos atende a cada necessidade, mas raramente paramos para pensar na glória de Deus, no seu poder, na sua magnitude, na sua grandeza, a ponto de levar o nosso coração a adorá-lo. Muitas vezes, quando pensamos em Deus, pensamos num Deus que faz apenas milagres. E com isso eu não estou dizendo que Deus não faça milagres, Ele faz. Mas quando nós nos aproximamos dEle, devemos adorá-lo não apenas por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E esse salmo é fruto dessa reflexão de Davi. Davi está pensando em Deus, está pensando na grandeza de Deus, está pensando na glória dEle. E ele então escreve este poema, que passou a ser usado, segundo os historiadores, no momento em que as pessoas estavam preparando vinho. Mas ele preparou este louvor porque ele estava encantado, ele estava extasiado diante da glória desse Deus. Então hoje pela manhã, eu quero olhar para esse salmo com vocês, apresentando pelo menos 4 verdades que estão contidas nele. Por que que Deus deve ser adorado? E por que que Davi está aqui escrevendo um poema para exaltar a Deus e a sua glória? E note que pensar sobre isso é uma necessidade. Dr. R.C. Sproul disse que as nossas igrejas, os crentes contemporâneos, precisam recuperar a noção da glória de Deus. Andamos esquecidos dela. Quando você pensa na grandeza de Deus e reconhece a grandeza de Deus, isso faz uma grande diferença na sua vida. Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. É um povo que não se amedronta, é um povo que não se assusta, é um povo que não se abala, porque reconhece que não existe nada maior do que o seu Deus. Ele conhece a grandeza dele. Por que Davi está louvando a Deus e quais são os motivos que ele apresenta nesse salmo para exaltá-lo? Em primeiro lugar, por causa da grandeza do seu nome. Olha comigo o verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Note que existe um ponto de exclamação. Ele está dizendo assim, ó, como é grande o teu nome. Ó, como é magnífico o teu nome. Ele começa o salmo assim e ele vai terminar o salmo da mesma maneira no verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Veja que ele parou para pensar sobre isso. E muitas vezes nós não paramos para pensar. É óbvio que quando Davi está falando da grandeza do nome de Deus, ele não está aqui simplesmente pensando no nome, mas na pessoa que está por trás do nome.
Porque quando eu me refiro ou uso o nome de alguém, não é o nome dessa pessoa que está, obviamente, no meu pensamento principal, mas a pessoa que este nome representa. Se eu disser, por exemplo, que me acompanha aqui na plataforma o irmão Willames, não é o nome dele que eu estou pensando, mas na pessoa dele que esse nome está representando. Quando Davi está dizendo que o nome de Deus ele é magnífico, ele está dizendo para nós que o seu Deus, ele é um Deus magnífico. Porque o nome representa a pessoa. Ele está dizendo quão grande, quão magnífico, quão extraordinário é o seu Deus. E note você que quando Davi se refere a Deus, Davi não se refere a Deus como um Deus distante. Existem dois conceitos teológicos que a gente precisa ter de forma bem clara na nossa mente, que eu queria que você guardasse isso. Os conceitos são esses: transcendência e imanência. Quando eu me refiro a Deus como Criador do universo, como um Deus poderoso que fez todas as coisas, um Deus que está sentado no seu trono lá na glória celestial, eu estou pensando na transcendência de Deus, num Deus que está fora, num Deus que está longe aparentemente de nós. Mas quando eu falo sobre a imanência de Deus, eu estou dizendo que este Deus que habita nos céus, que fez todas as coisas, que criou o mundo, é um Deus que está junto de mim também. É um Deus que eu conheço, é um Deus com quem eu me relaciono. É assim que Davi está escrevendo este salmo. Ele está dizendo que este Deus que é magnífico, que criou todas as coisas, que é um Deus grande e insuperável, era um Deus com quem ele tinha uma fé relacional. Veja que ele não disse, oh, como é magnífico o teu nome, ele disse, Senhor, Senhor nosso. Quando ele diz Senhor nosso, ele está dizendo um Deus que eu conheço, um Deus com quem eu me relaciono. E ele usa aqui o nome pactual com o qual Deus se revelou a Moisés lá no deserto do Monte Horebe. O nome Yahweh. Ele está dizendo que Deus está se revelando para ele como aquele Deus que fez um pacto e que se revelou a Moisés. Ele diz por que o nome de Deus aqui ele é magnífico em toda a terra. Aliás, Charles Haddon Spurgeon, explicando este ponto, ele disse que o nome de Deus ele é magnífico em toda a terra, porque em qualquer lugar do universo para onde você olhar, você vai encontrar as digitais do seu Criador. Somente uma pessoa obtusa, somente uma pessoa cujo coração está endurecido, é incapaz de reconhecer a Deus e crer nele. Aliás, foi isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Se você puder deixar esse texto marcado e ir comigo lá para Romanos, capítulo 1, verso 20. E você sabe que Romanos, capítulo 1, é um capítulo muito importante dentro dessa carta robusta que o apóstolo Paulo escreveu. No capítulo 1, Paulo está descrevendo a corrupção do homem, a sua depravação. E no verso 20 do capítulo 1 ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que Paulo está dizendo é que mesmo as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, as pessoas que nunca ouviram a exposição da palavra, ainda assim devem reconhecer a Deus e reconhecer quem Ele é, porque os seus atributos invisíveis se veem em toda parte, em toda a obra criada.
E Paulo disse que nenhum homem diante de Deus, mesmo aqueles, e é importante que você ouça isso, mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho, não serão desculpáveis diante do tribunal de Deus. Nenhum homem vai poder dizer, eu me perdi simplesmente porque eu nunca ouvi o Evangelho sendo pregado. Todos os homens são culpados diante de Deus, porque Deus revelou na sua criação as suas digitais. Os seus atributos invisíveis estão presentes em toda a criação. E é isto que Davi está dizendo aqui. Que é magnífico o nome de Deus em toda a terra. Que as impressões de Deus estão em todo lugar, basta que você abra os seus olhos. Isso significa que o ateísmo não é um problema intelectual. De repente a pessoa diz assim, é por isso que eu sou ateu, porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Não, se você é ateu, o seu problema é moral. Porque você não quer reconhecer, diante da magnitude de tudo que foi criado, a existência de Deus. E Davi vai dizer ainda nesse verso 1, pois expuseste nos céus a tua majestade. Davi está dizendo que Deus, ele é um Deus que é um grande expositor. Ele está justificando para nós o motivo do seu extasiamento. Porque Deus, ele expôs nos céus a sua majestade. E é importante que você pense sobre isso comigo. Porque quando Davi escreveu estas linhas, Davi não possuía os conhecimentos que nós temos hoje. Os conhecimentos que ele tinha eram conhecimentos rudimentares do seu tempo. Imagine se ele tivesse o conhecimento de hoje, que são bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de estrelas, que existem bilhões de mundos estelares, e tudo isso criado pelas mãos do Criador. Ele ficou profundamente extasiado, olhando para um punhado de estrelas que estavam no firmamento. Imagine se ele soubesse que havia bilhões e bilhões de estrelas, e mais, estrelas que, segundo o profeta Isaías, Deus chama todas as noites, cada uma pelo nome, sem que nenhuma delas venha a faltar. Qual o nome daquela estrela? Eu não sei, mas Deus a conhece pelo nome. E todas as noites, não importando quão tamanho seja a quantidade de estrelas, diz o profeta Isaías que Deus chama uma por uma pelo nome, e cada uma delas comparece e brilha para nós podermos contemplar. Essa magnitude do nome de Deus está manifesta e exposta em todo o universo, e Davi está extasiado diante disso. Isso significa que o ato de adoração dele não é um ato vazio, ele não está apenas adorando uma divindade, ele está dizendo para nós que ele tem motivos para adorar a Deus. E aí, me permita fazer uma pergunta honesta para você. Hoje, que é uma manhã muito fria aqui em São Roque. Quando você veio para cá, com que motivação você veio? Você veio para cá assim, meio desanimado, meio com frio, querendo ficar em casa, deitado na sua cama? Ou você veio entusiasmado para adorar aquele que é o Senhor do universo? E você precisa entender uma coisa importante. A pessoa maior do universo, a pessoa mais importante do universo está aqui. E existem motivos de sobra para adorá-lo. Mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja com problema financeiro, mesmo que você tenha problema de qualquer outra ordem, não faltam motivos para adorar a Deus se você parar para pensar na grandeza e na glória dele. Porque apesar dele ser o Criador do universo, apesar dele ser o Criador de bilhões e bilhões de galáxias, ele é o seu Deus, porque Davi disse, ó Senhor, Senhor nosso, Tu és o Criador de tudo, mas também é o meu Criador, é o meu Senhor, é o Deus que eu conheço, que me conhece, com quem eu me relaciono.
O segundo motivo pelo qual Davi está exaltando a majestade e a glória de Deus é por causa da grandeza do seu plano. E quando eu falo aqui plano, entendo como plano redentivo, o plano da redenção, um plano que Deus estabeleceu lá na eternidade. Esse salmo não é apenas um salmo de vindima, ou seja, o salmo entoado enquanto havia a produção de vinho. Esse salmo aqui também é um salmo messiânico. Esse é um salmo que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Como que eu sei disso? Porque no Novo Testamento nós vamos encontrar duas passagens que vão usar o salmo de número 8 numa referência clara a Jesus Cristo, e no livro de Hebreus a referência é quanto à morte de Jesus Cristo. E talvez por isso a ideia da vindima, porque Jesus, como nenhum outro, foi pisado, foi esmagado. A Bíblia diz que ele foi esmagado e agradou ao Pai esmagá-lo, porque era assim também que se esmagava a uva. Mas note, este é um salmo messiânico. O autor de Hebreus vai dizer que, lá no capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 9, que esse salmo é uma clara referência a Jesus Cristo, porque a ele foi sujeita todas as coisas, tudo está debaixo dos seus pés. Mas esse salmo também foi um salmo que o próprio Jesus Cristo aplicou a si mesmo. A Bíblia diz que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, crianças tenras e bem pequenas abriram as suas bocas e começaram a exaltar a Jesus Cristo. E as autoridades religiosas, quando ouviram as crianças cantando, chamaram Jesus e disseram: veja, você está ouvindo o que elas estão cantando? Como quem diz assim: você não vai repreender essas crianças, a declaração que elas estão fazendo a seu respeito? Quando as autoridades religiosas dizem isto, Jesus cita em Mateus 21, verso 16, de forma literal o texto que está diante de nós. Não lestes, não ouvistes, não lestes e não ouvistes onde? No Salmo de número 8, versículo 2, que diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Jesus repreendeu aqueles homens que queriam repreender as crianças. E aqui me permita abrir um parênteses bem rápido. Nós devemos ter muito cuidado ao criticar o louvor das crianças. Às vezes chamamos as crianças para cantarem aqui e elas possivelmente não têm a mesma plástica, a mesma técnica e talvez não tenham a mesma afinação daquelas pessoas que já têm uma vasta experiência no campo musical. E aí você diz assim: mas para que colocar criança? Não cantam bem, não fica bonito. Bem, Deus parece que vê as coisas de uma forma bem diferente da nossa. Porque Jesus disse que é da boca dos pequeninos que Deus tira o quê? O perfeito louvor. O perfeito louvor aqui não é o perfeito louvor da plástica, da técnica, das crianças que ensaiaram, que têm a voz afinadinha. O perfeito louvor tem a ver com o sentimento que brota dentro delas, o entendimento que elas têm de Deus, a simplicidade, a humildade, a sinceridade com que elas fazem isso. E Jesus disse que da boca delas sai o perfeito louvor. E por meio daquele louvor o Senhor suscita a força. Olha para mim, por favor. Como que você tem vivido e reagido nos seus momentos de adversidade? Como que você tem enfrentado as suas lutas? Via de regra, nos nossos momentos difíceis, o que nós encontramos na boca dos crentes é uma palavra de murmuração e de reclamação. Mas Jesus vai ensinar para nós, olhando este salmo, que o louvor é uma arma poderosa de luta e de vitória.
Ele disse que através do louvor, Deus suscita força para vencer os adversários e calar a boca do vingador. Quantos momentos você vai ler na Bíblia em que o louvor vai ser usado como uma arma extraordinária de vitória? Um dos exemplos talvez mais importantes ou mais claros para nós esteja lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 20, do verso 1 até o verso 30, se você tiver a oportunidade de ler em outra oportunidade. A Bíblia diz que um exército, uma confederação, havia se levantado para atacar o reino de Judá. E o rei Josafá, olhando para aquilo tudo, disse para Deus: Senhor, Tu sabes que em nós não existe força. Ó Deus, nós não temos como lidar com essa adversidade. Nós nem sabemos como lidar com ela, mas os nossos olhos estão postos em Ti, foi o que ele declarou. Quando ele fez essa oração no seu momento de maior dificuldade, Deus disse para ele: Josafá, prepare um grande coral para cantar. É curioso que Deus não mandou ele levantar um exército, preparar as armas, mas mandou preparar um coral. E mandou que aquele coral fosse para a frente da batalha e começasse a cantar de forma altissonante. E diz a Bíblia que quando os filhos de Moabe, os filhos de Amon vinham contra ele num grande exército, a Bíblia diz que enquanto o povo de Deus louvava, Deus ia colocando emboscadas e ia destruindo aqueles exércitos. Aquele louvor foi o louvor que Deus usou para desbaratar os seus inimigos. E por que o salmista está dizendo isso? Ele está dizendo isso como um grande contraste para nós, para mostrar para nós não apenas que o louvor é uma arma que você deve usar, e se hoje é um dia de dificuldade para você, experimente voltar para casa e começar a cantar louvores. Em vez de reclamar, de se queixar, talvez você esteja numa luta muito grande, abra o cantor cristão, abra a sua boca e comece a cantar os louvores de Deus. Você vai ver que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E isso vai fazer uma diferença também no momento da sua adversidade, porque Deus vai liberar força e poder para você vencer a adversidade de agora. Mas note que o salmista está aqui fazendo um contraste. Ele está dizendo que esse Deus magnífico, que expôs a sua glória no firmamento, que criou as galáxias, bilhões delas, com bilhões de estrelas em cada uma delas. Esse Deus que colocou cada estrela no seu lugar e chama cada noite pelo próprio nome. É um Deus que também expõe a sua glória através de coisas pequenas e frágeis como as crianças. O que o salmista está dizendo é que Deus, o Deus poderoso, colocou no coração das crianças a mensagem, o cântico de louvor, e através delas Deus suscitou força para calar seus adversários. Olha para a história e você vai ver isso. Deus começou grandes coisas na história a partir de crianças. Deus começou a libertação de Israel quando nasceu um bebê na casa de Joquebede e Anrão, um menino chamado Moisés. Deus colocou Israel no trilho quando uma mulher estéril chamada Ana orou a Deus e Deus lhe aprouve com um filho. E aquele filho foi uma bênção na história de Israel. Deus trouxe salvação a este mundo perdido quando no lar de Maria e José nasceu um menino, o Filho de Deus, o Salvador. Por meio de coisas pequenas, Deus manifestou o seu grande poder e venceu os seus adversários. Terceiro lugar, Deus manifesta a sua glória e o seu poder, e Davi está dizendo que é por isso que ele louva a Deus por causa da sua criação. Verso de número 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Olha o que Davi está dizendo para nós. Davi aqui contraria todos os princípios da moderna cosmologia, da moderna astronomia.
Os conceitos de evolução que existem em nossas universidades contraria as ideias de Darwin, contraria as ideias dos modernos cientistas, contraria aquela ideia de que uma explosão cósmica deu origem a este mundo, o chamado Big Bang, uma explosão, e aí cada coisa foi para o seu lugar. Uma explosão dando ordem no caos. Davi está dizendo que não foi nada disso. Embora o Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, a partir do verso 1, diga que através da sua palavra Deus criou todas as coisas. Aliás, o Salmo de número 8 é chamado por Charles Haddon Spurgeon como a canção do astrônomo. Purkezer disse que o Salmo 8 é o Gênesis 1 em forma musical, explicando para nós como Deus criou todas as coisas. Em Gênesis 1, Deus cria o mundo e o universo por meio da sua palavra. Mas aqui, no Salmo 8, o salmista Davi disse que Deus foi tecendo tudo com a sua mão. Com os seus dedos, Deus foi fazendo todas as coisas. Ele está afirmando que a criação é uma obra das mãos de Deus. Não está nem um pouco preocupado com aquilo que dizem os cientistas e os estudiosos da nossa época. Ele está afirmando um princípio de fé. Deus criou todas as coisas e Ele as criou com as suas mãos. Note ainda o verso de número 3. Quando contemplo os teus céus. Quando que você parou para contemplar os céus? Hoje, com as nossas cidades iluminadas, com a poluição que existe, a gente vê pouco do céu. Mas quando você vai lá para o interior, para aqueles lugares onde tem pouca iluminação pública, e aí você dá uma espiada assim no céu, você fica admirado com a quantidade de estrelas. Agora você volta na história e pensa lá no tempo de Davi. Davi lá no deserto, cuidando das ovelhas. E aí ele, menino, deitado ali enquanto vigiava as ovelhas, olhando para o céu, ficou extasiado. Quando eu contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, os teus dedos que teceu cada uma dessas, eu fico maravilhado. Nós temos que parar um pouco para pensar sobre isso. Essa nossa vida ocupada, nossa correria, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para ouvir ninguém, e muito menos para ficar parado, ficando olhando para o céu. A minha esposa sempre me repreende quando eu estou lá no Espírito Santo, onde temos casa, porque lá é muito mais escuro e a gente lá consegue contemplar melhor o céu. E ela sempre vem cá olhar, vem olhar, olha só. E a gente fica maravilhado vendo um punhado de estrelas. Pense, são bilhões. Você deveria ficar maravilhado. O que não falta é motivos para você ficar maravilhado. Pensa no seu corpo. Existem 60 trilhões de células vivas no seu corpo. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar no seu olho? Em cada olho seu existem 10 milhões de fios encapados. Isso é obra do Criador. Isso não é questão de acaso. Ele disse, eu fico pensando nas estrelas. Eu contemplo os teus céus e as estrelas que estabeleceste. Não foi explosão cósmica que colocou as estrelas. Ele disse, Deus com a sua mão foi colocando cada uma delas como se alguém estivesse colocando uma lâmpada. Uma por uma. Deus foi estabelecendo, aqui é a sua posição, aqui é a sua posição. Você sabe que se o Sol estivesse 1 milímetro mais distante deste planeta, todos nós congelaríamos. Se ele estivesse 1 milímetro mais próximo deste planeta, todos nós ficaríamos fritos. Quem colocou o Sol naquela posição exata para nem congelar e nem queimar a população mundial? Deus. Pense na Lua. Embora os poetas gostem de falar sobre a Lua, né? Mas a Lua tem uma importância muito grande
no nosso universo. Ela que regula as marés. E você sabe que é por causa da lua, com as suas marés que ela regula, é que ela limpa os nossos mares. Você olha, o mar agora está sujo, daqui a pouco ele vai estar limpinho. Nós temos uma câmera lá no Espírito Santo e a gente com ela consegue olhar o mar. E esses dias eu olhando, eu disse para a esposa, choveu por lá, porque a beirada do mar está suja. Mas eu sei que daqui a pouco vai estar limpa. Quando a maré subir, a maré vai fazer com que toda a sujeira do mar seja jogada para fora. É a lua que faz isso. É a lua que regula as marés e faz com que os mares sejam sempre limpos, porque senão já teriam se transformado num grande lixão. Quem é que fez essas coisas? Foi Deus, o Criador, que foi dando ordem para este universo. E Davi está aqui dizendo, quando eu contemplo tudo isso, eu fico maravilhado, eu fico extasiado. Ele ficou tão encantado com essas coisas, que ele compôs uma canção para louvar ao Senhor. Você está aqui pensando em problemas, em dificuldades, eu não tenho mais motivo para dar. Você tem todos os motivos. Aliás, você deveria fazer como fez uma ovelha aqui minha, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Ela disse, pastor, eu tinha pregado alguma coisa nessa direção. Ela disse, pastor, hoje eu fui para casa e eu escrevi um salmo. Eu compus uma canção para Deus. Qual foi a última vez que você parou para ficar elogiando a Deus pelas coisas magníficas que Ele fez? O melhor aparelho auditivo que existe no mundo, sabe qual é? Seu ouvido. Sabe qual é a lente mais precisa que existe no mundo? Seus olhos. Deus te deu mãos para palpar, pés para andar. Deus te deu pulmão para você respirar. Deus te deu saúde, Deus te deu vida. Você deveria louvar muito a esse Deus. E é isso que Davi está dizendo aqui para nós. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, tudo foi feito pela mão do Criador. Davi está dizendo para nós que ele tem motivos para adorar a Deus. Mas existe um quarto e último motivo, e é com ele que eu vou fechar o sermão de hoje cedo. Davi louva a grandeza de Deus por causa da sua imagem. Essa imagem que ele estabeleceu em cada um de nós. Ele nos criou sua imagem e semelhança. E note mais uma vez, ele faz aqui um contraste. Vou ler a partir do verso 1. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Como que um Deus tão grande, tão poderoso como o nosso, poderia parar para pensar, para se lembrar de nós, para cuidar de nós? Visitar aqui é um verbo muito importante, porque está dizendo para nós que Deus é um Deus que nos visita com bondade. É um Deus que não se esquece de nós, está o tempo todo cuidando de nós. E note que a pergunta dele aqui não é quem é o homem. Ele disse que é o homem. Que é o homem diante de uma criação tão vasta? Que é o homem diante de coisas tão espetaculares que Deus fez? Mas ele diz lá no verso 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Essa pergunta que é o homem é uma pergunta bem curiosa, porque quando você pergunta assim, que é o homem? Platão vai dizer que o homem é um bípede depenado. Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político. Você vai encontrar Edmund Burke dizendo que o homem é um animal religioso. E você vai encontrar Alex Carrel dizendo que o homem é um grande desconhecido.
Mas se a gente pergunta isso para os homens, essa é a resposta. Mas se você pergunta para a Bíblia diz que o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. A ciência diz que o homem é um pouco maior do que os animais. A Bíblia diz que Deus fez o homem um pouco menor do que ele próprio. Ele é menor do que Deus. Mas Deus investiu nele. Deus lhe deu aquilo que é chamado de mandato cultural, porque diz o verso 6, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, animais do campo, aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre na senda dos mares. Deus o fez com inteligência, Deus o fez com capacidade e engenhosidade, Deus lhe deu domínio sobre a obra da criação. Deus fez o homem um administrador seu neste mundo. Deus investiu muito na vida dele. Mas aqui, talvez o ponto principal seja este. E o Filho do Homem que o visites? Deus colocou em nós a sua imagem. E você sabe que esta imagem de Deus foi prejudicada em nós quando nós caímos lá no Éden, através dos nossos pais. Deus havia dado o domínio pleno da criação e hoje nós não temos mais o domínio pleno dela. Aliás, nós temos dois problemas quando pensamos na criação. Ou o homem adora a criação ou o homem destrói a criação. Ontem nós fomos participar de um evento aqui em São Roque e como o evento tem uma influência japonesa, eu passei por uma mesa e as pessoas estavam lá vendendo alguma coisa para que a gente se conectasse com a natureza, para que a natureza fizesse alguma coisa em nosso benefício, no sentido assim, como se a natureza fosse uma própria divindade. E você sabe que existem pessoas que adoram a natureza, ficam contemplando o sol e dizendo, o sol é tudo, o sol é tudo, o sol é tudo. E existem aquelas pessoas que simplesmente destroem a natureza. Nem adorar a natureza, nem destruir a natureza, mas adorar o Deus que criou a natureza. E aqui, eles assim, que é o homem para que o visites? Esse homem foi feito um pouco menor do que Deus, porque Deus está dizendo aqui que Deus deu a ele autoridade neste mundo, Deus deu capacidades para ele, Deus deu a ele o Espírito que o capacita para adorar o Criador. Mas esse homem pecou. Mas ele pecou e Deus não desistiu dele, porque diz o salmista que Deus ainda o visita. Deus o visita com seu plano redentivo. E o autor de Hebreus, lá no capítulo 2, a partir do verso 5 até o 9, diz que esse salmo se aplica a Jesus Cristo, se aplica à cruz de Jesus Cristo, significa que Deus nos visita com a sua salvação. O salmista está maravilhado com tudo que Deus faz, com tudo que Deus é. E aqui eu quero terminar com duas palavras bem singelas aos irmãos. Primeiro, lembrar que nós devemos avaliar a nossa postura, a nossa atitude num culto público da igreja. Às vezes eu fico olhando enquanto a igreja canta e eu fico olhando assim, perifericamente a igreja, observando o modo como vocês se comportam no culto. E eu fico pensando muitas vezes, será que esse pessoal entende realmente quem é Deus? Será que esse povo entende realmente o que nós estamos fazendo aqui? Eu vejo gente com a boca fechada, eu vejo gente com uma atitude indiferente. Às vezes a igreja está cantando e algumas pessoas estão completamente distantes deste lugar. Nós precisaríamos repensar nossa postura no culto. Davi está aqui escrevendo uma música, um hino, um louvor ao Senhor, que foi entoado em Israel a partir da reflexão que ele fez sobre Deus. Ele disse, o meu Deus é um Deus tão magnífico, então ele começou a elogiar a Deus com canções. Por que você não canta? Por que você não abre sua boca para cantar, para elogiar a Deus no culto com os irmãos?
Perguntei isso para um membro aqui da igreja, eu não tenho voz para cantar, mas quem disse que você precisa ter uma voz bonita, maviosa para cantar? Você só tem que abrir a boca. Louve ao Senhor. Reavalie sua atitude no culto, porque você não pode ficar indiferente a um Deus tão grande, tão poderoso como o nosso. Um Deus que, apesar de você ser um pecador, e eu sou um pecador também, e qual era o nosso estado antes? Diz o apóstolo Paulo que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas ainda assim Deus nos visitou. Deus enviou Jesus Cristo para a nossa salvação. O que não deve nos faltar é motivos para adorar o Senhor. A segunda coisa que você deve avaliar e reavaliar é o conteúdo das suas orações. Se você tivesse a chance de gravar a oração que você faz, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai ver que 95% de tudo que você fala na oração é pedido. E pede para isso, e pede para aquilo, e pede para isso, e lembra de outro pedido, e pede mais aqui, mais um pouco, e repete pedido. Onde que fica o louvor? Você sabe que, e eu vou pregar sobre isso domingo que vem de manhã, que eu vou pregar sobre a oração do Senhor. O modo como Jesus ensina a oração, e ele disse que a oração tem que ser, antes de tudo, uma expressão de louvor a Deus. Você abrir a sua boca antes de pensar em pedir qualquer coisa, lembrar-se de quem Deus é e começar a lembrar de cada um dos atributos dele para adorá-lo. Como um pai e uma mãe espera de seu filho elogio. Existe algum pai, alguma mãe aqui que gosta de ouvir elogio dos seus filhos? Tem alguém aqui que gosta de ouvir elogio dos filhos? Um pouquinho, só alguns que... todo mundo gosta de ouvir elogio dos filhos. Deus também. Deus espera que você reconheça isso. Dobre seus joelhos e aí comece a dizer: Senhor, Tu és isso para mim. Deus, muito obrigado, porque sendo o Senhor tão grande, lembra daquela canção? Tu és soberano, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E aí você começa a pensar, veja só, esse Deus que criou galáxias, que criou estrelas, colocou o sol naquela posição, colocou a lua naquela posição, esse Deus se importa comigo, cuida de mim. Eu tenho motivos para louvar a Ele, mesmo no meio das lutas e das adversidades desta vida. Fiquemos em pé. O salmista Davi começou esse salmo dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o Teu nome. Começou e terminou louvando a Deus pelo Deus que Ele é. Davi era um rei, mas reconheceu que havia alguém muito maior acima e o louvou. Que você seja levado, tomado, convencido a também a pensar sobre Deus para glorificá-lo. Eu disse a vocês aquilo que R.C. Sproul disse um dia, que a igreja contemporânea precisa recuperar a noção da glória de Deus. Deus é mais do que um ser que resolve problemas. Deus é mais do que uma pessoa que você pode recorrer nas suas horas de dificuldade. Deus é um ser extremamente poderoso, que merece receber de nós a honra e a glória a cada instante. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, ó Deus, Tu que és o Criador de todas as coisas, Tu que firmaste este mundo com o Teu poder e o sustenta a cada dia. Tu que criaste todas as coisas e em cada uma delas colocaste as Tuas digitais. Deus, nós queremos Te louvar pela obra perfeita, harmônica, pelas leis que regem esta natureza. Queremos Te agradecer, ó Deus, por ter criado tudo isso e nos colocaste neste mundo. E nele o Senhor nos tem sustentado a cada dia, nós ficamos maravilhados com isso.
Ficamos maravilhados com a forma extraordinária com que o Senhor criou a cada um de nós. Por esse corpo que o Senhor nos deu, em que estão presentes tantas maravilhas que nem mesmo os maiores homens, os maiores gênios são capazes de decifrar. Deus, muito obrigado, porque sendo um Deus tão grande, Tu te ocupas com cada um de nós. E ajuda-nos, Senhor, eu te peço, mesmo no meio das nossas lutas, das nossas adversidades, não permita, ó Deus, que nenhuma dessas coisas venham roubar de nós o desejo, o sentimento, a compreensão de que devemos te adorar sempre, porque Tu és merecedor. Ajuda-nos a te prestar um culto vivo, santo, agradável. Ajuda-nos a abrir a nossa boca e te elogiar, porque de fato o Senhor merece todos os elogios. É a oração que eu faço juntamente com a igreja, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Vamos cantar.